Dando continuidade aqui à nossa aula de iluminação, agora a gente vai falar sobre a iluminação difusa, direta e indireta. A iluminação difusa, pessoal, ela ilumina o espaço como um todo, de forma suave e sem muitas sombras. Para esse efeito, você precisa utilizar aí painéis de LED e plafons com vidro leitoso. Agora a gente vai falar da iluminação direta. É aquela que ilumina pontos específicos para destacar na decoração, como mesas, pias, quadros, esculturas, paredes 3D e etc. Usa-se bastante spots de croica par 20 ou par 70, pendentes. A iluminação indireta, ela produz uma iluminação sutil e confortável. Geralmente ela fica embutida no forro de gesso, em painéis de madeira, entre outros lugares. A luz ela é rebatida por alguma superfície e é refletida para o ambiente. Utiliza-se bastante luz tubular com forro de gesso, abajures, arandelas, fitas de LED. Nesse quadrinho, vocês conseguem ver como é que essas iluminações que a gente viu aqui agora na teoria, elas funcionariam aí na sua casa. Então, a gente tem a iluminação mista, onde ela ilumina tanto para cima quanto para baixo, no caso aí de um pendente desse modelo. A gente tem também a iluminação indireta, que é a que a gente acabou de falar, a iluminação direta e a iluminação difusa. Então, aí vocês conseguem ver e conseguem ter uma ideia do tipo de iluminação que vocês querem ter. A iluminação difusa, ela ilumina o ambiente como um todo. A iluminação direta, ela ilumina pontos específicos. A iluminação indireta, ela ilumina suavemente o ambiente, como a gente acabou de ver. O ideal é você combinar nos ambientes os três tipos aí no seu projeto. Então, no mesmo ambiente, você pode ter uma iluminação direta, difusa e indireta. É isso que vai fazer com que o seu projeto aí ele fique bem elegante e bem interessante. A fita de LED possui várias mini lâmpadas de LED flexíveis e elas são utilizadas aí para iluminar e decorar os ambientes. Ela é vendida por metro linear e possui uma cola no verso para fixação aí em móveis, em sancas, rodapés e etc. Essa é a iluminação de emergência, pessoal. Muita gente não lembra da iluminação de emergência durante a fase do projeto. Ela é muito importante porque na falta de energia aí na sua casa, ela liga automaticamente e ela pode evitar aí acidentes graves, crianças que têm medo de escuro. Ela fica conectada a uma tomada em lugares estratégicos da casa, como cozinhas, escadas, corredores dos quartos, por exemplo, e elas são acionadas automaticamente quando a energia acaba. Para isso, você precisa deixar ela configurada ali naquele botãozinho que vocês estão vendo ali. Ela dura uma média aí de 6, 7 horas, que geralmente é o tempo aí da sua energia da sua casa voltar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação dos ambientes. O melhor tipo de iluminação é o natural, aquela que o sol nos fornece. Por isso, a importância aí de você ter janelas nos seus ambientes. Quando a iluminação natural não é suficiente ou simplesmente por ser à noite, aí sim a gente vai precisar da iluminação artificial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação da sala de estar. A sala, pessoal, é um dos ambientes mais utilizados na casa. A gente assiste TV, recebe visita, senta para ver um filme, para conversar, para ler, entre outras coisas. Além da iluminação geral, você pode colocar arandelas, você pode colocar iluminação nos quadros, abajur do lado do sofá, iluminação na escada e spots para complementar aí a decoração, lustres. Evite pontos de iluminação próximo da TV para não refletir na tela. Se você for fazer uma parede 3D na sala, coloque spots no teto a uma distância de 15 centímetros da parede para valorizar o seu acabamento aí, seja um acabamento 3D, um papel de parede. Cozinha. A cozinha hoje em dia também é um dos ambientes aí mais utilizados da casa. Hoje em dia está na moda o conceito aberto, sala e cozinha, tudo integrado. Foi-se o tempo em que quem cozinhava ficava sozinho na cozinha, né, pessoal? Hoje em dia, com as construções modernas, isso é coisa aí do passado. Os principais locais da cozinha para você iluminar é a área de trabalho, como a pia e o fogão. Nessas áreas é indispensável uma boa iluminação, de preferência embutida, para facilitar aí também a limpeza.
Se você tem ilha ou península, é comum usar pendentes. Hoje em dia também está na moda instalar aquelas fitas de LED embaixo dos armários superiores. Quando ligados, eles dão um charme a mais aí para sua cozinha. Banheiro. Vai ter muita gente aqui com certeza dizendo que o banheiro é a área favorita da casa. É praticamente o único ambiente que geralmente a gente usa sozinho, claro, se você não tiver filhos, né? É um local ótimo para relaxar, renovar as energias com um delicioso banho, pensar na vida e muitos, inclusive, utilizam o banheiro aí para leitura, né? A iluminação do banheiro, pessoal, ela precisa ser pelo menos aí no box e na pia, que é a área onde você usa aí para fazer a maquiagem, fazer a barba, entre outras coisas. Como a iluminação do teto do banheiro geralmente faz sombra na cabeça de quem está na frente do espelho, é interessante aí, dependendo de como você usa essa pia do banheiro, instalar pontos de iluminação na lateral do espelho. Sala de jantar. Bem, a sala de jantar é um ambiente em que a iluminação pode ser um pouco mais trabalhada, colocando, por exemplo, um lustre elaborado sobre a mesa. É comum ter ao lado da mesa também um buffet, tem muita gente que tem, ou um aparador. Ele serve de apoio durante o jantar e quando ele não está em uso, ele serve para guardar as louças aí do dia a dia, no caso de um buffet. Na sala de jantar, pessoal, é um ambiente social, onde os moradores se reúnem constantemente para fazer as refeições e também para receber as visitas. A iluminação principal dessa área é o lustre sobre a mesa. Ele é o ponto focal desse espaço e, diferentemente dos outros espaços da casa, ele pode ser mais extravagante. Além da iluminação correta, o importante é investir também em cadeiras confortáveis e fáceis de limpar. Quarto. A iluminação do quarto ela deve ser pensada com muito carinho, pois é uma área de multifunções. Nós dormimos, nos vestimos, fazemos maquiagens, temos armários, tem gente que lê na cama. Então, por isso é importante você ter aí em mente tudo que você vai fazer no seu quarto para você planejar a iluminação de acordo com o uso desse espaço. Por exemplo, uma pessoa que lê na cama, ela precisa de uma luz própria para isso, que no caso aí seria um abajur, que pode ser de mesa, né, de bancada ou de parede. Uma pessoa que faz maquiagem, por exemplo, é interessante que ela tenha uma iluminação tanto no teto quanto frontal, para que não fique sombra aí durante a maquiagem. Hoje em dia também está na moda fazer as cabeceiras com LED, que dão um charme aí todo especial para o seu projeto. A iluminação principal do quarto, pessoal, geralmente ela é difusa, é como esse pendente aí que a gente está vendo. Ela vai iluminar o ambiente como um todo, mas também é importante que você tenha outros circuitos aí que vão ser acendidos conforme a necessidade. Outro ponto muito importante para iluminar é o armário ou closet, né? Você pode utilizar spots direcionáveis, que é uma ótima opção. Home office. Nessa imagem aí, pessoal, a gente consegue ver que a mesa do escritório ela está de frente para a janela, o que é uma ótima opção, porque você vai ter a iluminação natural. O que a gente deve evitar ao máximo é fazer exatamente o contrário, colocar essa mesa contra a janela, porque você vai ficar de costas e toda a iluminação da sua janela vai ficar batendo aí no seu monitor e vai atrapalhar você bastante. Se não tiver outro jeito, nesse caso você vai precisar investir aí numa cortina blackout. Trabalhar de casa não é tarefa fácil. Em 2020, muita gente descobriu isso. É casa, cachorro, marido, filho, roupa para lavar, roupa para secar, campainha tocando. Mas esse espaço ele pode ser um cantinho para você relaxar também, por que não? Você pode criar nesse espaço um cantinho para leitura, uma mesa legal, uma cadeira bem confortável. Mas tudo isso, pessoal, não é nada sem a iluminação adequada. Se você é daqueles que perde o sono à noite, por exemplo, você pode colocar um abajur aí de chão, uma poltrona muito confortável. São ótimas opções aí para esse cantinho do home office. Agora, se você trabalha o dia todo no computador e não pode relaxar de jeito nenhum durante o expediente, foque numa iluminação difusa na intensidade certa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o hall, a escada e o corredor. Então é interessante você ter ganchos para pendurar suas bolsas, aparadores ou armários para você guardar sapatos, casacos e bolsas. Não é um lugar que precisa ter muita iluminação,
2 arandelas ao lado da porta, por exemplo, seriam suficientes para você entrar sem tropeçar em nada. Lembrando que a melhor iluminação para qualquer ambiente é a natural. Escada. É muito interessante se você puder deixar uma ou mais janelas de frente para a escada, como a gente está vendo aí nessa foto, porque você não vai precisar de iluminação artificial durante o dia. É um ambiente que não precisa aí de muita iluminação. Você pode fazer a iluminação com LED, como a gente está vendo aí num cantinho. Você também pode fazer a iluminação com esses pontinhos que a gente está vendo ali do lado da escada. Você pode fazer uma iluminação de piso, como a gente está vendo aí. E você também pode fazer a iluminação da escada com arandelas ou com a iluminação geral aí do cômodo que está ao lado da escada. Existem aí várias opções de iluminação. Quanto mais iluminação você tiver, mais bonito vai ficar a sua casa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação também do corredor. No corredor, pessoal, vocês podem usar trilhos, como vocês estão vendo aí. Vocês podem usar spots embutidos, spots de sobrepor, rasgos de iluminação. Vocês podem usar aí toda a imaginação de vocês para fazer a decoração aí do jeito que vocês quiserem. Iluminação exterior. A iluminação externa da casa, pessoal, geralmente ela é uma das mais negligenciadas, porque geralmente a prioridade é terminar a casa por dentro. Mas a parte externa também precisa de iluminação, seja para decoração ou apenas aí para o espaço ser utilizado durante a noite. Se você tem espaço para jardim, considere deixar uns pontos de energia também espalhados aí pelo chão, em vários locais, para que quando você terminar a obra, você possa, por exemplo, iluminar um coqueiro, um jardim, entre outras coisas. A iluminação também da passagem do carro é muito importante. Quando você chega à noite, é essa iluminação que vai fazer você enxergar o caminho aí da rampa ou do trajeto que o carro precisa fazer. Outra coisa também que você não pode esquecer é de deixar pontos de iluminação nos muros, né? Para que você tenha aí uma visualização completa do seu terreno à noite, em caso aí de emergência, de necessidade. E do lado da porta de entrada também é essencial. A iluminação da entrada da frente, pessoal, ela deve ser de 1.000 a 2.000 lumens. Em caminhos, o mínimo de 300 lumens é o recomendado. Quando você for comprar lâmpadas, dê preferência para as lâmpadas de LED, como eu já falei para vocês, porque elas duram mais, gastam menos energia e elas são mais potentes também do que os outros modelos de lâmpadas que eu mostrei para vocês aqui nessa aula. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de iluminação na decoração. Eu espero que vocês tenham gostado. Com essa aula, vocês têm tudo que vocês precisam para iluminar o ambiente de vocês. Como escolher as lâmpadas, que tipo de iluminação que a gente vai querer na nossa casa. A gente aprendeu também sobre os circuitos, que é importantíssimo para você ter aí várias atmosferas, né, de iluminação na sua casa. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se esse conteúdo foi relevante para você, dá um like, se inscreve aqui no canal. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!